Bom dia, galera. 7 de novembro, quinta-feira, 7h50 da manhã. E aí, cristãos macabeus, bolsonaristas macabeus, vocês sabem quem são os macabeus? Talvez quem estude sabe, né? Quem estuda a Bíblia aí, ou a história da Bíblia, ou a história do povo judeu sabe. Gente, macabeus não tem na Bíblia evangélica, tá? Eu sou evangélico, né? Embora eu não estou frequentando uma igreja agora, graças a essas inúmeras perseguição, atrocidade, decepção com esses bolsonaristas manchando o evangelho dentro da igreja, deturpando, né? Pregando um satanismo em cima dos púlpitos, fazendo a vontade dos satanistas no Brasil. O bolsonarismo é uma ramificação do satanismo no Brasil. E quem faz a vontade do bolsonarismo, dos bolsonaristas, faz a vontade dos satanistas. Então eu tô desigrejado, né? É o nome que se fala por aí. Eu sou um desigrejado, mas eu sou evangélico afastado, sim. Mas devido ao que vocês fizeram, ir lá na porta da igreja me xingar, não deixar eu cultuar a Deus e tal. E agora que eu tô na rua, fica mais difícil ainda, né? Você não tem lugar para tomar banho direito, quando acha um lugar fica longe da igreja, enfim. Gente, mas eu particularmente, embora eu me considere evangélico, eu prefiro a Bíblia católica. É uma Bíblia muito mais completa. Eu não curto muito, não gosto muito da Ferreira de Almeida, a tradução da Ferreira de Almeida. Eu prefiro a King James, uma coisa assim, eu acho melhor. Particularmente, a Ferreira de Almeida é mais usada pelos evangélicos, né? Mas eu particularmente, eu adoro a Bíblia católica. Adoro as Bíblias católicas. Eu acho uma tradução muito melhor. Tem livros que não tem na Bíblia evangélica. A Bíblia católica, toda a Bíblia já foi retirada, livros, né? A Bíblia evangélica tem muitos livros que foram retirados. A católica tem menos, mas existem livros que deveriam estar até na católica e nem na Bíblia católica tá. E tem o livro de Macabeus, que só é encontrado na Bíblia católica aqui no Brasil. Na Bíblia evangélica não tem. Quem são os macabeus, né? Ou macabeus bolsonaristas? Os macabeus, a revolta dos macabeus, era um povo judeu lá da época da invasão romana, né, no país de Israel. O povo de Israel foi sempre muito... Ou era levado cativo, ou era levado prisioneiro, ou era levado escravo, ou eles eram escravizados dentro da sua própria terra. Na época de Jesus, foi o Império Romano. Antes foi os babilônios, os egípcios e fora os outros povos da vizinhança lá que viviam fazendo guerra e às vezes escravizando, às vezes eram escravizados. Era um país de muita guerra, até hoje é de muita guerra. E na época era o Império Romano. Na época do Império Romano existiu os macabeus, a revolta dos macabeus, que era o povo que pregava que o povo de Israel deveria lutar armado contra o Império Romano, que deveria resistir, deveria haver uma resistência, deveria haver um confrontamento de exército contra exército, luta corporal. Então era isso que os macabeus faziam. Como o exército de Israel era inferior em matéria de... que o exército do romano tinha o metal, né? Armaduras, capacetes de metal ali, as armaduras dos soldados romanos, né? Inclusive vocês policiais adoram latim, né? Eu fico vendo os Instagramzinhos de vocês. Vocês vivem colocando de dizeres latino lá. Vocês se consideram soldado romano, ao estilo romano, policiais, né? Queria saber isso. E os romanos oprimiram o povo de Deus, viu? Não fica se prestando esse papel aí, trabalhando pro satanismo não, viu, policiais? E trabalhe para Deus, não pro diabo, tá? Seja um cristão de verdade, que merece levar a alcunha de cristão. E se você é evangélico, viva o evangelho, que merece levar a alcunha de evangélico. Não seja um velho testamentista. Mas os macabeus, eles queriam
enfrentar os seus inimigos como sempre enfrentaram, como o pessoal velho testamentista, né? Que até a época de Jesus viveu-se o Velho Testamento. Então, eles estavam errados? Gente, eu não vou julgar os macabeus, eles não estavam exatamente errados. Eles também não podiam confrontar o exército romano. Então, o que se fazia? Resistência. Cometia-se furtos, né? Roubos, cometia negócio de milícia. Os macabeus se reuniam em pequenas milícias. Os macabeus, eles faziam também terrorismo, algum tipo de terrorismo lá dentro do território de Israel. Só que era muito perigoso, porque qualquer coisinha, os romanos condenavam os judeus com a pena capital máxima, que era a pena de morte, de crucificação. Não foi só Jesus que foi crucificado não, viu? Se vocês não lerem a Bíblia, Jesus foi só um dos crucificados. Milhares de pessoas eram crucificadas. E eu acho que a crucificação também nem aconteceu só no país de Israel. Acho que aconteceu em todos os territórios que o Império Romano atuou. Se eu não me engano, enfim. Então era muito perigoso. Qualquer coisinha você era crucificado, né, pelos romanos. Só que naquela época, gente, como que você vai julgar o macabeu daquela época, né? Jesus estava vivendo o seu ministério ainda na terra. Jesus nem tinha sido morto ainda, crucificado pelo Império Romano, do qual vocês tanto gostam e adoram copiar, né? Eu não sei se vocês sabem, eu vou gravar um vídeo sobre isso, gente, mas o americanismo, o Trump, que agora eu fiquei sabendo que eu estava lá no meio do mato, 3 semanas, vai fazer um mês que eu estou enfiado lá no meio do mato, eu não tenho televisão que vocês me jogaram para a rua, né, bolsonaristas? Não sei de mais nada, sem querer eu descobri aí que o Trump ganhou os Estados Unidos. Vocês é muito pagar pau de americano, né, bolsonaristas? Não valoriza o brasileiro, que é pagar pau para americano. E ainda se fala que vocês são patriotas. Vocês não são patriota nem aqui, nem na China, e nem nos Estados Unidos, e nem em Portugal. Vocês não são patriota coisa nenhuma. Mas o americanismo é uma extensão, mais ou menos aí, do Império Romano, viu? O americanismo, o American Way, o Tio Sam, que vocês tanto pagam pau, né, bolsonaristas macabeus. E o que acontece? Só que assim, os macabeus daquela época, eu não julgo eles não, sabia? Porque um país entra dentro do seu território, escraviza seu povo, crucifica os seus irmãos de fé, de sangue, de nação. E você tem que se organizar mesmo em algum tipo de revolta, né? Mas hoje em dia, as pessoas que se consideram cristãos, que se consideram evangélicos, que vivem o evangelho ou que vivem o cristianismo, não tem desculpinha para pegar o braço armado e sair por aí, né, ao estilo bolsonarista, atirando nos outros, fazendo servicinho de milícia, revoltinha e terrorisminho, terrorismo, como é que fala? Terrorismo interno? Terrorismo residencial, como é que é a palavra que se fala? Terrorismo interno, dentro do próprio país, né? E hoje em dia não existe mais desculpa para vocês, bolsonaristas, se comportarem como os revoltosos macabeus contemporâneos a Jesus Cristo, né? Inclusive, parece que aquele carinha que foi solto no lugar de Jesus, porque quando o negócio é tão injusto, sabia que até os poderosos se revoltam? Até os poderosos se revoltam. Será que tem algum poderoso aí revoltado com o meu caso? Porque quando o negócio é muito injusto, até os poderosos se revoltam. O todo-poderoso lá, entre aspas, né, do Império Romano, Pôncio Pilatos, lavou a mão com Jesus Cristo, falou: eu não tenho parte nesse sangue inocente. Vocês querem crucificar eles. E ele tentou salvar Jesus ainda. E libertou aquele carinha no lugar de Jesus, que era a época da Páscoa, e tinha um costume lá, né? Eu vou soltar um. Vamos ver se ele vai querer esse carinha aqui que rouba, que faz arruaça, o arruaceiro, o bolsonarista da época. O arruaceiro, o matador,
o terroristinha interno lá da época, o bolsonaristinha terroristinha que cometia terrorisminho interno lá no país de Judá, o revoltoso, né? E o bolsonarista da época estava preso. E aí, vamos ver se eles vão ter coragem de soltar esse cara. Porque esse cara aqui, meu amigo, ele pega em armas, ele assassina, ele mata, ele rouba, ele intimida, ele pratica coerção, intimidação, tudo que vocês bolsonaristas fazem. E não é que o povo preferiu aquele carinha do que Jesus? Gente, esqueci o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Vocês sabem de que eu tô falando. Assista o carinha que foi solto no lugar de Jesus. E não teve jeito. Jesus, o povo, os fariseus hipócritas, as cobras peçonhentas, os escorpiões lá peçonhentos, crucificaram Jesus. Aquele que era bom trabalhador, ele fazia um ótimo serviço para o pai dele, que é Deus. Bom trabalhador, bom filho, adorava a mãe dele, Maria. Ele não tinha uma mãe narcisista não, viu? Igual eu tenho. Nem irmãos narcisistas, nem cunhados narcisistas, nem sobrinho narcisista, nem vizinho macaco voador. Depois eles se tornaram macaco voador. O povo que crucificou Jesus era macaco voador de narcisista, do sistema. Quem eram os narcisistas? Os clérigos. Quem eram os clérigos? Os sacerdotes hipócritas. Eles estão sempre almejando poder, dinheiro e influência. E um lugar que mais dá, uma das profissões que mais, na época não era profissão, era um chamado, mas dava-se muito narcisista, na parte clériga. Os macacos voadores da época de Jesus, que crucificaram Jesus, estavam sendo mandados pelos narcisistas lá do templo, os hipócritas religiosos, né? E vocês bolsonaristas hoje em dia estão aí, essa macacaiada voadora, crucificando pessoas inocentes igual eu, né? O homem honrado, digno, honesto, trabalhador, bom vizinho, bom trabalhador em tudo quanto é empresa que já trabalhou. Sempre fui um bom parente também, embora meus parentes não valem, sabe? Mas eu sempre fui um bom parente, eles não têm o que reclamar. Inventaram um monte de fake news ao meu respeito, mas eles não contaram a verdade sobre si mesmos. Mas inventaram um monte de fake news ao meu respeito. Então, gente, macabeus, né? Os terroristinhas internos, os revoltosinhos. Se eu fosse um contemporâneo de Jesus, gente, eu não julgo os macabeus contemporâneos de Jesus. Mas hoje em dia os cristãos não têm nenhum motivo para ter comportamento de macabeu. Mas vocês bolsonaristas são tudo macabeuzinhos, revoltosinhos, os macabeuzinhos. Só que a revolta de vocês, ainda se vocês fossem revoltados contra o sistema, tava bom, né? Só que vocês é um tipo de revolta que é a favor do sistema, que é pior ainda. Vocês são macabeus ao contrário. Que antigamente os macabeus, meu amigo, eles se revoltavam contra o sistema. Vocês bolsonaristinhas, vocês são macabeus invertidos. Vocês são macabeus que tratam de fazer a manutenção do sistema, de opressão de pessoas. Ou seja, a perpetuação do sistema maldoso, injusto, dos poderosos contra os humildes. Dos fortes contra os fracos. Dos que têm influência com aqueles que não têm influência nenhuma na sociedade, né? Poder nenhum. São os pequeninos, né? Jesus falou, ai de vocês que maltratam meus pequeninos e que fazem pedra de tropeço e forçam eles a tropeçar. Ai de vocês que faz isso com os meus pequeninos. São os pequeninos de Jesus. Então, gente, vocês bolsonaristas, macabeuzinhos, né? Vocês são macabeus, cara. Vocês querem ganhar as coisas pela força do braço, pela força do grito, pela força da palavra. A força de vocês não é espiritual. Não vem do céu, não vem do Espírito Santo, não vem de Jesus, não vem de Deus. Vem do próprio braço de vocês, da própria garganta, do próprio grito.
de esqueminhas, né, dentro do sistema. Vocês protegem o sistema. Se vocês fossem um Macabeus da época de Jesus, olha, daria parabéns para vocês. Mas vocês protegem o sistema da injustiça. Macabeus invertidos, Macabeus ao contrário. Vocês, bolsonaristas Macabeus, sabe? E vocês querem lutar com força humana. E vocês querem destruir o seu semelhante. E vocês querem matar, querem ferir, querem se revoltar, querem expulsar, querem brigar, querem lutar. Querem, você entendeu? Se engarfinhar. Querem fazer tudo no reino humano, no reino dos homens. Vocês não acessam o reino espiritual, porque se vocês acessassem o reino espiritual de Deus, vocês podem até acessar o reino espiritual, mas não é de Deus não. Porque se vocês acessassem o reino espiritual de Deus, vocês não seriam ao estilo Macabeus. Vocês seriam humildes e mansos como Jesus. E como os discípulos deles. E como os apóstolos deles. Vocês dariam a sua face, a outra face que o inimigo bateu, para ele bater na outra. Vocês dariam a capa, sendo que o inimigo já roubou a sua roubou a túnica, dá ele a capa também, né? Roubou a capa, dá ele a túnica. Você te roubou uma coisa, você daria a outra para ele levar também. Seu inimigo te forçou você a caminhar 1 milha, você caminharia 2. Entendeu? A luta é espiritual contra demônios, não é contra pessoas. Embora existem coisas no reino humano, né, dos homens, que é válido você lutar judicialmente, etc. Né, uma luta ali de direito com advogado, ok. Mas vocês não, vocês querem luta armada, braço, né, de homem contra homem, né? Então, bolsonaristas macabeus, e aí? Quando é que vocês vão virar cristão de verdade? Quando é que vocês vão virar evangélicos de verdade? Viver o verdadeiro cristianismo, viver o verdadeiro evangelho. O evangelho do Cristo, o evangelho do Messias, o evangelho do ungido. O evangelho dele foi um evangelho de paz. Eu vim para trazer a guerra e não a paz. Ele não está falando de homem contra homem, ele está falando a guerra de seres humanos contra espiritualidades maléficas vezes seres humanos. Mas para o homem ele veio trazer a redenção, a paz, a amizade, compreensão, entendimento, pacificação. Mas vocês não querem lutar contra os seres espirituais. Vocês querem lutar com o homem, destruir o homem. E quem destrói o homem, meu amigo, não é Deus, é o diabo. Para quem vocês estão trabalhando, né? Para o sistema bolsonarista. O sistema bolsonarista é um braço do satanismo do Brasil, cara. Vocês são funcionários do diabo. O primeiro revoltoso foi o diabo lá no céu. Ele foi o primeiro que pecou e o primeiro que se revoltou. Houve nele violência, né? A Bíblia diz. Achou-se nele violência. Pela multiplicação do seu comércio e pela multiplicação do seu comércio, e se corrompeu a sua sabedoria e achou-se em violência dentro dele, uma vontade de cometer violência. Vocês são filho de quem, bolsonaristas? Eu não preciso nem falar, né? De quem vocês são imagem e semelhança? De Deus com certeza não é, mas do diabo com certeza é muito mais parecido, né? Estou falando que são todos bolsonaristas, eu estou falando dos bolsonaristas que praticam essas coisas que eu falei. E ponto. Então é isso, né, galera? Bolsonaristas macabeus, e aí? Quando é que vocês vão se converter dos seus maus caminhos? Pedir perdão, né? A questão não é pedir perdão, a questão é se converter, deixar de ser aquilo, né? Vocês vivem querendo converter os outros, mas vocês mesmo não querem se converter de via e verdade. Converter é isso aqui, ó. Eu tô indo nesse caminho, eu converto, ó. Eu mudo a direção. Faço uma conversão, ó. Tô vindo nesse caminho, eu converti, ó. Eu mudei o caminho. Isso é conversão. E aí, quando é que vocês vão mudar os seus caminhos? Quando é que vocês vão parar de adorar o homem?
Quando é que vocês vão parar de ficar lutando aí, luta de homens, e começar a lutar a luta realmente de Deus? Mas para você lutar primeiro, vocês têm que se converter, né? Não adianta você querer lutar uma luta se você não, para Deus, se você não se converteu a Ele de verdade. Não existe esse negócio de você lutar para Deus se você não se converteu a Ele de verdade, né? Os macabeus não estavam defendendo Deus, tá? Eles estavam defendendo o modo de ser do judeu, a religião judaica, a filosofia judaica, a sociedade judaica. Eles não estavam defendendo Deus. Os macabeus não defendiam Deus, mas defendiam os homens. E aí? Os homens não, defendiam o modo de vida judaico. E aí? Então é isso, né, galera?